Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura no UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Os nossos convidados de hoje são Alexandre Magno e Fabiano Chagas, que conversarão sobre a trajetória de sucesso da Banda Piqui, grupo musical e projeto de extensão ligado à Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Sejam bem-vindos, Alexandre e Fabiano. Alexandre, vou falar um pouco sobre você, Alexandre. Alexandre Magno é doutor em trombone, performance e pedagogia pela Universidade de Kentucky, mestre em trombone baixo pela Universidade de Iowa, bacharel em trombone baixo pela Universidade Federal da Paraíba. Como instrumentista, tem atuado em recitais em Recife, Goiânia, Londrina, Rio de Janeiro, Manaus, Mato Grosso, Estados Unidos, com experiência em big bands. Fundou e dirigiu e foi trombonista da nossa banda Piqui durante os anos de 2000 até 2008. De 2008 a 2011, foi trombonista da Kentucky Jazz Ensemble e realizou turnês pela Europa, incluindo o Festival de Montreux. Atualmente é membro do sexteto Brassi, quinteto de metais e percussão também de atuação nacional, além da camerata, chofar e um sexteto de trombones, além de ser diretor musical da Rubacão Jazz and Big Band da UFPB. Seja bem-vindo. Obrigado, Flavinha. Prazer. Saudade, todo meu. Demais. Saudade muitas. Fui aí, né, 2000. Eu sempre vou, né? Sempre vou. Só não tenho coragem de ir na UFG. Toda vez eu chego ali, eu choro e volto. Mas um dia eu vou ter coragem de entrar, né? Um dia eu entro. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fabiano, pelo convite. Obrigado, Flavinha. E é sempre um prazer, né, estar com vocês, mesmo que na distância, mas é um prazer. Pois é, hoje vamos conversar e vamos matar saudades e temos muitas lembranças, né?
Agora o nosso segundo convidado é o nosso querido colega Fabiano Chagas, violonista, guitarrista, compositor, atualmente regente da banda Piqui, Orquestra de Música Brasileira, é professor da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG desde 2009, atuando nos cursos de licenciatura e bacharelado em música. Desde 2011 vem se apresentando em diversos festivais dentro e fora do Brasil. Já realizou concertos em países como Estados Unidos, Inglaterra, Áustria, Alemanha, Holanda, dentre outros. E em 2018, gravou o CD Tributum, tendo como convidados especiais os músicos Mark Turner e Anat Cohen. Então, sejam bem-vindos, Fabiano. Obrigado, Flávia. Poxa, que prazer estar aqui com vocês, né, com o Alexandre aqui. Poxa, quanto tempo, né? E, nossa, muita história aí para a gente, né, contar. E uma satisfação enorme estar aqui para falar dessa banda, né, que é tão querida pela UFG, né, por nós também, né, a banda que nos formou, né, que me formou enquanto músico também, e o Alexandre fez muito parte disso também, então estou até emocionado de estar aqui com vocês e falar um pouco sobre essa trajetória aí da banda Piqui, né. Com certeza, a banda Piqui é um patrimônio, né, musical, não só da UFG, mas de Goiás, né, do Brasil. Então, para a gente começar a conversa, Alexandre, vou pela ordem cronológica, né? Eu quero saber um pouquinho. Eu me lembro, né? Eu era aluna, mas eu me lembro do início da banda Piqui, né? Então, como é que foi esse começo? Conta para a gente, Alexandre. Como é que surgiu? Você que participou desde o início, né, da fundação dessa banda? Eu lembro que quando eu cheguei na escola, né? A Glaci me chegou para mim e falou assim, olha, a gente tem um grupo de metais aqui que queria que você dirigisse, que você fizesse a direção musical e tal. E eu disse, nossa, grupo de metais, né? E eu achei, poxa, que legal, já tem um grupo de metais na escola, então tá. Só que aí daí eu fui juntar com a gurizada, né? Quando eu fui juntar com a gurizada, eu cheguei e comecei a olhar as grades, né? Não, mas isso aqui não é grade de grupo de metais, isso aqui é Big Band. Até porque o Alcemar já tinha feito uns trabalhos antes, né? Já tinha feito os ensaios, alguma coisa, e os meninos disseram, não, mas é Big Band. Aí eu disse, não, então vamos juntar. E foi assim que começou, né? A gente se juntava nas salas, a gente não tinha, às vezes, a gente não tinha acesso ao auditório, a gente às vezes ensaiava nas salas ali embaixo, né? E aí o auditório foi fazendo setup, as salas foram melhorando e a gente começou a transferir. Aí foi na época que tinha repertório, aí o Jarba chegou, pouco tempo depois a gente disse, bicho, vamos em Recife pegar material, vamos pedir material para os meninos, porque a gente precisa de coisa nacional, de música brasileira, além do jazz, porque a gente tinha muito jazz, muita coisa de jazz, mas a gente precisa tocar música brasileira também. Aí a gente foi em Recife, foi uma bagunça, nossa, mas foi muito divertido. Eu ria mais do que Jarva e a gente se divertia muito. Então, começou assim, né? Começou assim, o Fabiano é da primeira geração. Fabiano, sim. Alessandro do trompete, o Gilson, a Érica, o André, eu não me lembro quem foi o outro baterista, mas o Foca e... Marcelo? Foi o Marcelo. O Henrique. Aí tá vendo que eu tô sabendo, o Henrique. E eu não me lembro de todos. Eu sei que os trombones era sempre a gurizada, né? Que era o Reginaldo, era o Paulo Rodrigues. Eu não me lembro se o Denis já tinha entrado. Eu sei que, assim, por essa fase foi essa piazada que entrou aí, e aí a gente começou logo a fazer ensaio, e eu tocando, eu regendo, mas eu gostava de tocar, né? E o Jarbas era professor de harmonia, tocava piano, eu disse, bicho, vai balançar os braços ali na frente eu vou fazer o sopro aqui, né? E assim ficou. E foi uma parceria maravilhosa, né? Sempre foi uma parceria maravilhosa. Bom demais.
Ô, Fabiane, e você, então, sendo também, exatamente, você da primeira geração, né? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, antes de falar, né, dos tempos de agora, falar um pouquinho dessa questão da Banda Piqui como uma escola, na verdade, né? Uma formação, né? Como é que você vê aí a Banda Piqui, né, no cenário da formação musical goianiense, ou, né, do nosso estado? Sim, eu lembro assim, para contar a história, né? Eu lembro como foi o teste, né? Para entrar na Banda Piqui. O Jarbas me chamou a gente para uma salinha lá, ó, pega essa música aqui e agora toca ritmo de bossa nova. Aí eu fui, toquei. Agora você toca em ritmo de frevo. Agora você toca em ritmo, sabe assim, uma coisinha. Agora toca em baião. Então, beleza, já tá na banda, entendeu? Na verdade, eu sempre tive contato com música popular, né? Eu tinha acabado, quando eu entrei na UFG em 2000, antes de começar o curso, eu fui para o curso de verão de Brasília, onde abriu a minha cabeça assim, para o mundo da música, né, instrumental, né, porque ali só os caras feras, Lula Galvão dando aula de guitarra, e eu tive contato com esses caras. E eu entrei na UFG para estudar violão erudito, né? Então, na verdade, a Banda Piqui foi onde eu pude ali, naquele momento, ter o contato com a música popular, mesmo sem estudar a música popular assim mesmo a fundo, né? Eu tinha vivência de tocar, de acompanhar cantor e tal, mas o estudo assim, formal da música popular, como a gente tem hoje nas universidades, essa coisa do jazz, né, dos estudos de harmonia, de improvisação, não era uma coisa forte. A gente ia aprendendo assim nos festivais. Foi assim que eu aprendi a tocar música popular, tocando e nos festivais, né? Eu não tive formação sólida assim na música popular, foi tocando. E foi, para mim, foi uma escola, porque ali eu tinha que dividir aquele tempo de tocar o violão erudito, estudar muito, porque eu parei. Nesses 4 anos eu só estudava violão erudito, eu não estudava nada de música popular. Não tinha tempo, né? Porque eu dava aula também. E eu tinha a Banda Piqui ali para poder, pelo menos, fazer aquilo ali, tá? Né? E exercitando a improvisação. Então, para mim, enquanto músico, foi uma escola fantástica, né? Porque eu tive a experiência de tocar numa orquestra de música popular, de estar exercitando a minha leitura, a improvisação, né? De maneira muito prática. Então, para mim, foi fantástico. Foi uma escola, assim, uma das maiores escolas que eu já tive. Eu acho que se não foi a maior escola de música popular que eu tive, né? De performance. Foi a Banda Piqui. Legal. É interessante também que eu me recordo no começo da Banda Piqui, também no começo do Canto da Primavera, né? A Banda Piqui e também o professor Jarbas e todo mundo, né? Os professores, você, Alexandre, e os alunos iam também para o Canto da Primavera fazer os cursos de formação. Tinha os grandes professores vinham, né? Para o Canto da Primavera. E aí eu me lembro, não estou lembrada em quanto tempo da criação da Banda Piqui, mas eu lembro que logo veio surgindo alguns frutos, né? Então, a questão de tal cultural, do DVD, da participação da turnê. Quando que foi isso, Alexandre, Fabiano? Vocês lembram mais ou menos? Como é que foi? Começou assim a Banda Piqui começar a ser convidada, começar a participar do circuito de festivais? Como é que foi isso? Eu acho que foi depois daquele show que a gente fez na Feira da Lua, que o Fernando chamou a gente para fazer um show na Feira da Lua, e do show da Feira da Lua surgiu o Festival de Perinópolis, e dali não parou mais. Aí teve o FICA, teve os FICAs, e depois, eu acho que foi isso, foi Feira da Lua, Perinópolis e FICA. Eu acho que começou dali. Aí depois teve aquele festival de jazz que tinha lá no Teatro Goiano, que o pessoal do Estúdio K, né? O pessoal do Estúdio K promoveu. Eu acho que foi uma das coisas. Eu acho que foi um dos cumes que a gente teve antes até. Eu não tenho certeza se foi antes ou foi depois do DVD, porque o DVD foi 2004. O festival de jazz, eu não me lembro que tempo foi, mas depois disso a gente fez algumas coisas bem interessantes, mas eu acho que tudo começou na Feira da Lua, no show da Feira da Lua. Depois do show da Feira da Lua, as pessoas vinham falar com a gente, pedindo para a gente tocar mais, porque eles reclamavam que a cidade não tinha um perfil, no perfil da cidade não tinha aquele coisa, mas tinha uma plateia, e aquilo foi muito interessante. Aquilo foi muito interessante. Eu lembro
quando a gente montou a banda, muita gente chegando para a gente falando assim, bicho, isso aqui não vai durar um mês, que isso aqui é terra de dupla sertaneja, ninguém vai ouvir. Eu disse, não, eu não acho, não. Eu acho que o espaço tem para todos e tem gosto para tudo. Todo mundo gosta de uma coisa diferente. E tá aí, né? São 20 anos, né? São 20 anos. Como diz meus colegas do Gaúcho, né? Nada, são 20 anos, né? São 20 anos. Então, tá aí o público, né? O público que criou-se plateia, né? Que Fabiano falou uma coisa muito importante de escola, mas não foi só a formação de escola, foi formação de plateia também. Isso. A plateia foi formada, porque depois vieram os festivais, as pessoas se acostumaram, aí houve formação de plateia. Aquilo ali é interessante demais. Foi muito bem sucedido esse projeto, eu acho. E, assim, eu também tenho essa percepção, porque eu me lembro, né, em 2000 eu estava na especialização, eu era aluna de especialização, em 2001 eu entrei no mestrado. Então, o Jarbas foi meu professor, eu fui da primeira turma que ele foi professor, né, então de harmonia e tudo. Então, me lembro muito daquele começo, e eu lembro que, assim, a banda que começou e logo já estava fazendo esses projetos, já estava tendo uma repercussão na cidade, já estava tendo os convites exatamente para o Canto da Primavera, para o FICA, e o DVD, que você está falando, DVD foi 2004, então eu acho que, pensando agora, né, em tempo histórico, foi realmente uma trajetória meteórica, porque você sabe, um grupo de estudantes, né, assim, queira ou não queira, né, estava sendo, né, formado ali numa escola que estava criando, né, um núcleo de música popular, né, então foi realmente um período bem rápido para ter essa, vamos dizer, uma certa consolidação, não falo amadurecimento, mas uma certa consolidação do trabalho, dizendo, olha, a banda Piqui não vai terminar porque a universidade começa a investir. Aí eu me lembro também, antes de eu estar na pró-reitoria, que a pró-reitoria, né, já na gestão do Edivar, 2006, já começa a ter as bolsas, né, e a ter algum investimento para manter o grupo, os meninos que se formavam para poder continuar, né, como extensão. E aí, Fabiano, como é que foi você, assim, ainda na universidade, ainda na graduação, essa virada, né, do violonista clássico para o guitarrista da Big Band? Isso, assim, eu nunca parei de tocar guitarra, né? Por exemplo, eu não estudava, nessa época da graduação, eu não estudava guitarra. Tanto é que eu sempre falo para meus alunos, olha, eu comecei a estudar guitarra, voltar a estudar guitarra em 2006, quando eu comecei o mestrado, porque eu era bolsista do mestrado, então eu tinha mais tempo para estudar, né? Eu ganhava a bolsa, dava menos aula, e eu comecei a voltar a estudar guitarra. Aí fui para o Rio de Janeiro fazer aula com o Alexandre Carvalho, saudoso, né? Faleceu esse ano, infelizmente. Mas assim, a banda Piqui sempre foi um laboratório, né? E coisas muito legais que a gente fazia, né, Alexandre? Tanto no DVD do Itaú Cultural, quanto as viagens para Londrina, a gente fez festival de Londrina, né? Que foi bacana demais. Né, o festival de jazz, esse do Estúdio K, do Goiás Festival, acho que foi 2006, eu acho, talvez, né? E vários outros, fica, né? Canto da Primavera. Então, assim, foi uma... E isso é tão importante, porque a gente fala de formação de público, né? Olha só, Goiânia, lógico que a gente está num momento de pandemia, mas, poxa, o ano passado, eu estava fazendo as contas, eu sempre colocava isso na internet, gente, tem cada dia da semana tem um lugar para você ouvir música instrumental em Goiânia. Aí eu fui listando os lugares que tem, né? Bar tal, segunda-feira, terça-feira tal lugar, tal, domingo tem lá, lá no Mercado 74, porque isso disseminou a coisa da música instrumental também em Goiânia, né? Tanto os músicos que tocaram a banda, que passaram pela banda Piqui, foram formando outros grupos, né? A própria escola que incorporou a coisa da música popular, porque hoje a gente tem um núcleo até forte, né, de música popular, pô, a gente tem guitarra, violão popular, contrabaixo, bateria, né, tá aí o Johnson, poxa, o Johnson que é um clarinetista erudito, agora foi para os Estados Unidos fazer jazz, fazer mestrado em jazz, né, o cara doutor foi para lá para voltar e ajudar a gente também nessa coisa aí da música popular. Então, a banda Piqui ajudou a criar esse núcleo, né, de música popular ali. Apesar de a gente ainda não ter o curso de música popular, a gente tem um núcleo muito forte. E tudo isso vem dessa experiência, né?
porque aí depois a gente vai falar dos trabalhos, né? Porque esses trabalhos todos foram muito importantes, até para projetar a banda Piqui para fora, né? Do estado de Goiás, né? Imagina uma banda com 20 anos, uma big band com 20 anos, é só uma instituição estando por trás, não tem jeito. No Brasil é impossível, né? Graças a Deus a gente tem a UFG, que é essa instituição fortíssima que está por trás apoiando da maneira como pode apoiar, né? E que adora o trabalho da banda. Lá fora também, viu, Fabiano? Eu morei quase 10 anos nos Estados Unidos, eu trampei muita Big Band lá, mas eu confesso a você que são poucas, assim, onde que você tem o trampo mesmo, assim, dizer, não, a gente vai viajar, tal. Eu tocava profissionalmente lá com Big Band, mas não é, assim, como a gente tem um corpo, um grupo, como é que é? Um grupo estável, né? Um grupo estável. E você falando dessa coisa da banda, e Flavinha falando da questão da carreira meteórica, isso é uma coisa muito importante, porque é sempre muito importante a gente lembrar a questão da academia. Porque, assim, eu já tinha passado por... Eu tinha passado pela Recife Banda Show, eu fundei a Spock Frevo Orchestra, né? Eu fundei a PB Jazz, eu fui membro da PB Jazz, né? E a gente fundou a banda Piqui. Antes disso, eu tinha estudado, eu tocava na Big Band do Conservatório de Paris e toquei na Johnson County Landmark, que era uma Big Band muito massa que tinha em Iowa, que era a Big Band que o Rafael também tocava, que o Rafael dos Santos tocava também. Então, assim, e Jarbas tinha uma experiência muito forte nessa área também. Então, a gente sabia o que, assim, a gente sabia exatamente o que fazer do ponto de vista, os dois, em cada um da sua área, o que fazer e como fazer soar. Eu tinha experiência orquestral, erudita, porque eu toquei em banda orquestra sinfônica, a minha vida toda foi erudito também, né? E hoje eu penso em música universal mesmo, eu sempre pensei dessa forma, porque é o que a gente faz. Mas aquela noção do trecho de orquestra, aquela noção de naipe, de swing, de linguagem, de trazer o John Rapson, né? A gente trouxe americanos, os caras ouviram a gente tocando. Então, a gente ficava ali dentro, como a gente fala aqui, cevando, né? Sendo cevado musicalmente, né? A gente ficava ali dentro, ali, ensaiando, e quando apareciam as coisas para tocar, aí, bicho, todo mundo estava com sangue no olho querendo tocar. Então, assim, quando saía, era aquela explosão de hormônio, de energia, todo mundo querendo tocar. Então, era muito... O resultado veio rápido por causa disso, porque a academia, você falou, a academia deu esse suporte e, principalmente, a gente tem que sempre lembrar disso, né? O que é uma reitoria forte? O que é um reitor forte? Então, a gente teve os dois lados da moeda, né? Né, Fabiana? A gente, como aluno e como aluno e professor, a gente teve os dois lados da moeda. A gente teve uma reitoria que não enxergava um palmo na frente do nariz, e a Edivá chegou e transformou aquilo ali, né? E deu outra conotação. A gente batia a cabeça com a Rubacan, com a banda Piqui, a gente batia a cabeça. Com a entrada do Edivá, juntou-se realmente know-how, visão e empreendedorismo. Aí a coisa começou. E dentro da banda a gente tem tudo isso, né? A gente teve empreendedorismo, a gente teve economia, a gente teve economia compartilhada, a gente teve vários tipos de marketing dentro da banda acontecendo, teve uma movimentação muito forte de todos os lados. Então, isso só se vê dentro da academia. Pessoas se juntando para fazer acompanhar. Então, é muito importante o conjunto da reitoria, parceria com escola de música, com pró-reitoria de extensão. Todos, as pró-reitorias de extensão, elas sempre tiveram a visão. Sempre. Né? Foram 12 anos de UFG, foram 12 anos vendo visão correta. A visão de projetar a universidade no que ela tem de melhor de cartão de visita para trazer outras coisas. Isso, e foi completado com a gestão de Edivá. Isso aí eu não tenho dúvida alguma, porque eu já passei em várias universidades e as diferenças são gritantes. Então, isso é
É muito bom frisar isso, eu acho que é muito importante a gente lembrar. Conhecimento, vontade de fazer, visão, estratégia e suporte. Essas coisas, elas são muito fortes. E vem dando certo, né? São 20 anos, né? Vem dando certo. É lindo. Que bom. Deixa eu dar um alô aqui para o pessoal do chat. Nós temos muita gente aqui assistindo a gente. Noel Carvalho está aqui, o João Casimiro, a Eli Ribeiro, muito legal, Cultura, Arte, Canção, Andina, a Verônica, querida, está aqui, né? José Eudes, né? A Verônica falando, Pernambuco falando para o mundo, né? 2 pernambucanos juntos, né? Quando junta a coisa e a banda Piqui. A Irene dando boa noite, Serginho, grande Alexandre, saudade, meu velho. Maria Alice mandando um coração. O José, eu disse, talvez. Eu vou deixar a pergunta do Jael para mais para frente. Ele está perguntando como é que funcionam as audições hoje. Da banda Piqui. O Everton Luiz está aqui, o Bruno Rejan, boa noite, meus queridos, muito orgulho de fazer parte da Piqui, falar da Piqui é relembrar sempre esse cara incrível, saudades eternas do nosso amigo, nosso querido Jarbas, né? Muita gratidão por todo o aprendizado e pelas experiências marcantes que tive dentro desse projeto. Estou pegando aqui o gancho do Bruno, né? Como é que foi, então, assim, o Alexandre, você falou no começo, essa parceria entre 2 pernambucanos, né, em Goiás, né, e assim, a gente não tem como não falar da banda Piqui e né, identificar a figura do Jarbas, né, que foi também essa pessoa que esteve à frente da banda por muito tempo e também foi uma dessas pessoas empreendedoras, que buscava também recursos e atrás também de recursos também dentro da gestão, né? Eu sempre brincava, todo começo de ano na PROEC, a hora estava lá o Jarbas já em janeiro lá visitando a gente, perguntando e com os projetos do ano, então sempre muito atento e sempre muito apaixonado pela banda Piqui. Como é que foi esse encontro aí, Alexandre, dos pernambucanos? Foi muito natural, porque a gente, eu e Jarbas, a gente sempre foi de juntar, né? A gente nunca foi de espalhar, a gente sempre foi de fazer junto. E foi desde o começo assim, né? A gente sempre foi assim. Era sempre assim, tinha coisas que eram tão naturais que o Jarbas fazia, que ele tinha aquela precisão cirúrgica de saber fazer, que era natural. Eu ia para um lado, ele ia para outro. E ele, assim, todo mundo sabe que eu sou tímido, e eu sempre fui muito tímido, apesar de ser muito brincalhão, eu sou muito tímido. E o Jarbas não, o Jarbas sempre foi muito extrovertido, né? Muito brincalhão, fazia logo amizade com todo mundo, e já saía na bagunça e tudo, e eu sempre meio bicho do mato, né? Então, assim, ficou assim, logo de cara, foi muito bom, porque ele era muito descontraído, e eu sou muito assim, né, eu quadrado, então era muito legal, porque ele ficava na frente, regia, comunicava com o público, comunicava com as pessoas, e fazia, e eu nunca vi uma coisa funcionar tão bem na vida, né, e assim, a experiência dele, que ele teve profissional, na área de música popular, que a minha foi mais no jazz e no erudito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um outro nível é outro tipo de trabalho, a área profissional. Às vezes a gente chegava nos trabalhos lá nos Estados Unidos, eu nem conhecia quem estava me contratando, eu não sabia nem quem, eu só chegava, tocava e ia embora, né? E entrava em shows, por exemplo, assim, show de virada de ano. Aí tinha aquela produção de TV que você... Mas ninguém sabia quem é que você estava. Você estava ali na TV, mas ninguém sabia quem era você e ninguém nem dava um foco em você. Você não estava... E aqui não, tinha essa maior flexibilidade. Então, o Jarbas, ele tinha uma facilidade de transitar com as pessoas, que foi uma coisa que foi, assim, instrumental, né? Essencial
para o decolar, eu atribuo, né? Eu atribuo essa coisa que você falou do crescimento que a gente teve rápido, que a gente teve. Eu lembro muito bem, assim, o show da Feira da Lua foi justamente num primeiro dia que, pouco tempo que o Jarbas, que a gente começou, o Jarbas fez amizade com o Fernando, né? Foi com o Fernando. E dali já jurou uma parceria, já fez umas coisas, e as coisas já tomaram outros rumos. Depois, quando foi o Itaú Cultural, foi a mesma coisa. Então, e eu sempre no lado técnico, no lado de fazer os projetos, de fazer os ensaios, de pegar repertório, de ensaiar, e sempre foi muito, assim, tranquilo, né? Era muita bagunça. Às vezes até a gente brigava porque ele queria fazer, por exemplo, eu lembro que isso foi icônico na minha vida, porque a gente brigou feio. Foi um dia que ele queria fazer um masterclass com o Arismar e eu queria ensaiar. Eu não esqueço mais nunca disso. A gente brigou feio. Eu disse, você é egoísta. Eu digo, egoísta é você é preguiçoso, você não quer ensaiar. E assim, depois a gente foi, eu pedi desculpa, a gente voltou, a gente brigava, mas a gente voltava a falar, né? A gente era amigo, tinha que brigar. Amigo briga. Então, assim, eu era nessa lado operacional e ele estava lá na parte lá da frente de fazer conexões, de conhecer as pessoas. Então, funcionava muito bem, funcionava e funcionou até o dia que eu saí para o doutorado. Mesmo quando voltei a tocar com a banda, adorei tocar com a banda de novo. E depois eu vim para cá, para João Pessoa, né? Mas, assim, não dá nem para... A gente ria mais do que... A gente fazia arranjo junto. Eu lembro que a gente sentava e fazia arranjo junto, né? A gente trocava ideia, a gente sentava, pegava arranjo, sentava, ele botava os acordes. Bicho, faz assim no naco, faz assim no sax. Aí ele, eita, massa, que arretado. Bora fazer, pronto. Aí, era natural, foi muito natural. Eu acho que... Assim, o ano passado... eu toquei o Rapacoco, tá gravado, né? Eu espero ainda editar, botar esse vídeo no ar, porque fiz em homenagem a ele o ano passado. A gente fez um show no final do ano passado e a gente tocou o Rapacoco, que o pessoal aqui não conhecia, adorou, e tá gravado, né? Eu vou só editar agora, pegar os vídeos com os meninos, né? Com esse negócio de pandemia, destrambelhou tudo, né? Mas eu gravei, tá assim que a gente acaba, porque eu voltei de Goiânia, a gente ensaiou, eu botei o Rapacoco, a gente fez um show e gravou em homenagem ao Jarbas. Foi amizade de Torá, como a gente fala aqui. Foi bom com a mulher também, não teve coisa melhor, não. E falando um pouco mais da Fabiano e Alexandre, a questão, primeiro, da turnê do Rumos, né, do Itaú Cultural, e depois também nós tivemos uma participação, né, 2 shows da banda Pequeno, Música no Campus, grandes shows com milhares de pessoas também, né, além dos grandes shows nos festivais que a gente já falou, Canto da Primavera, Fica, dentre outros, né. Então a gente teve o lançamento do CD da Leila Pinheiro, né, e depois tivemos a gravação do DVD com João Bosco, né, Nelson Faria. Então, queria que vocês abordassem um pouco isso, porque também a gente percebe que é raro, né, nós temos em universidades produções desse nível, né, tão profissionais, com pessoas tão capazes, né, então a banda Piqui, me lembro quando o Jarbas veio, e realmente ele era da Unirio, já tinha Big Band, ele já tinha experiência da Big Band da Unirio, mas realmente até hoje é difícil ter uma banda como a banda Piqui no próprio Brasil, e o Alexandre está falando até nos Estados Unidos, né? Não é assim, né? Então, vocês falaram um pouquinho dessa carreira, um pouco, vamos dizer assim, na medida do possível, esse profissionalismo, né? Esse profissionalismo dentro desse ambiente acadêmico. Eu acho assim, pegando um pouquinho o gancho do Alexandre e falando sobre esse relacionamento dele com o Jarbas, né? Uma coisa que me preocupou assim muito quando, né, eu fui substituir o Jarbas, né? Porque o Jarbas ele é um grande amigo, assim, um cara que torcia por mim sempre, sabe? Todas as conquistas que eu tive de viagens, ele estava sempre assim muito torcendo, né? Porque, poxa,
o Jabas foi meu mentor, né, na música popular aqui em Goiás. Eu toquei na banda Piqui, poxa, durante 10 anos sem parar, né? Depois eu saí para fazer minhas coisas, mas estava sempre ali com participação especial. Tanto é que no DVD eu não estava na banda no DVD do João Bosco, mas ele quis que eu fizesse uma participação especial. Sempre eu estava ali fazendo uma participação, né? No próprio Lenine também, né? Eu fiz uma participação especial. E o Jarbas, assim, a principal característica dele, aí o Alexandre vai concordar comigo, isso que o Alexandre falou tudo, que é uma palavra, chama-se carisma. Carisma. O Jarbas tinha um carisma para lidar com o público e com os integrantes da banda. Ele era um cara carinhoso para lidar sabe, com os membros da banda. Porque ele falava uma coisa para você e de uma maneira dura, mas ao mesmo tempo tinha uma ternura ali, sabe? Eu tive várias brigas com o Jarbas, poxa, porque a gente é amigo, né? Então a gente brigava, mas eu não conseguia sentir raiva, porque logo depois a gente já se abraçava e tudo, porque, sabe, ele era um cara muito extrovertido, né? Muito cheio de energia e tudo, querendo fazer as coisas e tal. E aí, às vezes, chocava um pouquinho, mas era um cara, assim, fantástico, meu mentor, né? E, assim, foi um desafio para mim muito grande. Eu falei, cara, esse carisma do Jarbas para se comunicar ali com o pessoal da banda, sabe? Eu preciso, sabe? Porque é característica, na verdade, é personalidade, né? Vem muito da personalidade, essa coisa de ir fazer projeto e tal. E a gente está aí com o projeto da banda, eu estou sempre pensando em coisas, né? E a gente está sempre pensando muito juntos também, tem muitos professores envolvidos, né? Tem o Casemiro, tem o Bruno, tem o Tonico, né? Tem o pessoal da primeira geração da banda, tem o Foca, né? Tem Manassés, então tem um monte de gente ali e a gente vai se unindo, né? Porque substituir o Jarbas é impossível, né? As pessoas, ele tem muito dele na banda, tanto é que o nosso trabalho, né, o próximo trabalho nosso é uma homenagem a ele, né, é o CD 20 anos Banda Piqui, em homenagem ao maestro Jarbas Cavendish, né, esse é o próximo trabalho da banda, um trabalho que já está aprovado tudo, a gente só precisa entrar para o estúdio e começar a gravar, né, Flávio? E aí você tá falando, mas deixa o Alexandre falar um pouquinho, para depois a gente falar dos trabalhos aqui, né, Não, eu acho que é isso mesmo, carisma, né? Uhum. Carisma é a palavra certa mesmo, juntar, e às vezes, né, às vezes assim, as pessoas não entendem, né, a gente que está na frente, né, porque eu já tive na frente de vários grupos, e a Banda Piqui foi um deles, e as pessoas, às vezes, que estão sentadas na cadeira, às vezes não querem ouvir o que precisa ser ouvido, né? E assim, a gente precisa falar e a pessoa leva para o pessoal, e não é pessoal, né? É o lado técnico, são o lado dos requerimentos, né? Aí a gente fala agora, se a banda está com 20 anos, é porque existe um padrão de qualidade. Então, esse padrão de qualidade, ele tem que ser seguido. Você não pode chegar e pegar o sarrafo e baixar. Ninguém baixa sarrafo. Ou ele mantém ou ele sobe. Nunca ouvi falar que um sarrafo tenha baixado. Então, assim, se existe um padrão de qualidade, esse padrão, ele, uma vez que começa um trabalho, você forma uma escola. Você forma uma escola. Então, ninguém quer ter um trombonista dentro de um naipe que tem um som feio. Ninguém quer um guitarrista com som sujo. Ninguém quer. Ninguém quer, sob hipótese alguma. Cara, bicho, você improvisa muito, mas precisa limpar o som. Né? Aí, algumas pessoas tomam isso como pessoal, mas não é pessoal. É porque existe um padrão. Se existe o padrão de artigo A1, existe o padrão Banda Piqui, bicho. E existe padrão orquestral. Não se faz um negócio que se soa bem sem estudos, sem ensaio, sem trabalho, sem background, sem você saber como é que se toca um coco, né? Como é que se toca um maracatu de baque virado, como é que se toca maracatu rural, como é que faz isso, bicho? Vai estudar, vai ouvir, vai para dentro do negócio e volta. Não adianta. E jazz é a mesma coisa. Um curso de música popular que não tem jazz, ele não é um curso de música popular, é qualquer coisa. Porque a gente recebeu influência, a gente influencia. Tá cheio de americano tocando choro, né?
Tá cheio de americano tocando choro. Tem trombonista americano tocando choro, Fabiano, que você faz, bicho, esse cara é brasileiro. Não, mas o cara foi ouvir. Mas ele ouviu o quê? Ele ouviu alguém com um nível alto, um padrão, um cara como Adil, né? Você tem gente como o Adil, como o Marcos Flávio, o Hugo lá de Maranhão, né? Tem muita gente tocando super bem choro. O Capitão Tarcísio, com 80 e tantos anos, é um dos caras mais velhos tocando choro no trombone no Brasil, mas essas pessoas são referência. Então, existe um padrão, né? Então, o Jarbas às vezes chegava e fazia bicho, tá ruim, né? E eu fazia, cara, eu já tinha dito que estava ruim. Às vezes o cara não acreditava, né? Porque se a gente ouve, se no naipe a gente nota, maestro nota, a plateia vai notar também. Entendeu? Isso é uma coisa inegável. Então, isso era uma coisa que às vezes as pessoas não entendiam, mas era uma coisa muito boa da gente, entendeu? E o carisma nem se fala, né, bicho? Carisma é carisma mesmo, cabatinha mesmo. Não tem o que dizer, não. A gente tapado, né? Por exemplo, a gente nordestino tem essa história, né? Fulano é tapado. E eu sou tapado de pai e mãe, assim, com esse negócio de tá, a gente conversa, né? A gente no palco, a gente fala tal, mas não é a mesma coisa. Tem gente que tem essa habilidade natural, né? E aí não tem muito o que dizer, não. O cabo era, ele que era arretado mesmo. Fala aí, Fabiano. Bom demais. Vamos aqui, o público está chegando, né? Aqui temos o Diego Amaral, saudades do mestre Jarbas, o Tomás Seixas, falando que ele conheceu o Alexandre, junto com o meu mano, numa pesquisa que vocês vieram fazer aqui no Recife, sobre o frevo. Almoçamos uma dobradinha que meu mano adorava. Foi. Viu? A gente se encontrou na Madalena. Eu lembro dele, sim, Tomazinho, lembro, sim. O José Eudes está dizendo que show de bola essa música Rapa Coco. O Diego complementando, dizendo que o Jarbas foi realmente mentor de várias pessoas, né? Isso. O Marco Silas dizendo que o orgulho de ter participado desse projeto por 10 anos, aprendi muito com todos, os parabéns, Fabiano, por dar continuidade a esse trabalho. Saudades do grande Marco Silas, né, do grande mestre Jarbas. Então, antes da gente tratar mais do que está acontecendo agora, que já também já caminha um pouco para o final, porque a live é curta, ela tem de 50 minutos, um pouquinho mais. Dizer, então, fala rapidamente das turnês, desses projetos profissionais, né? Como é que você acha que isso, né? Por exemplo, um aluno começando, né? E o que o Alexandre fala do ensaio, né? Banda Piqui, terça e sexta sagrada, né? Eu não sei se era assim no começo, agora, pouco tempo atrás, era terça e sexta, né? E foi quarta, não, foi terça, porque música no campus, a gente tinha umas conversas, lembra? Que eu falava, já, você pode terminar 3 horas o ensaio para a gente entrar com o cantor, para fazer no teatro, né, da EMAC, a conversa, só para antes falar da questão do profissionalismo, né, e de todo esse contato com grandes, né, músicos. Alexandre, você tem que voltar aqui, porque agora a sua antiga sala de aula, que era o que você está falando de auditório, é um teatro belíssimo, totalmente reformulado, coisa de primeiro mundo, né, Fabiano? Aí temos que... Tem que fantástico. Ver, viu? Eu fico feliz demais, né? Primeiro, agradecer a Eudes e Vasconcelos, né? Vasconcelos é um grande jazzman, né? Um dos grandes trompetistas que eu conheço, assim, é genial. E o Eudes é o nosso chefe de naipe, né? O trompetista fabuloso que nós temos aqui. Pessoas da melhor qualidade, são parceiros que eu agradeço demais. Onde a gente está, esses cabos estão com a gente, são pessoas que... de uma musicalidade, ainda quero levar a banda para a gente tocar, a gente fazer alguma coisa juntos, né? Fazer um show, né? Metade Banda Pequi, metade Rubacão, eu ainda tenho esse sonho ainda. A gente já foi para Dourados, né? A gente já foi 2 vezes para Dourados, para Campo Grande, já fizemos festivais lá. E eu quero mesmo, eu quero ver tudo isso, né? E essa coisa do profissional, né, Fabiana? Essa coisa do profissional, eu acho que o americano tem uma frase que tem um negócio que ele chama been there, done that, que é assim, fui lá e fiz, né?
é o tal da que a gente chama aqui no Brasil de estrada, né? Do cabo que tem estrada e do cabo que não tem. O brevet, né? Que são as horas, né? As horas de voo, né? E eu acho que esses projetos, eles dão as horas de voo, né, Fabiano? Eu acho que com certeza. Assim, você subir, como uma das coisas que mais me impressionou na vida foi tocar com o Joe Lovano lá no North Sea Jazz Festival, lá na Holanda, com a Big Band americana. E isso, aí você faz, pô, tem um americano tocando uma Big Band, fazendo turnê, um brasileiro tocando uma Big Band americana, fazendo turnê na Europa. E assim, é um negócio louco. Aí você olha para trás, né? Começou lá na Recife Banda Show, depois veio para a PB Jazz, depois veio para a Banda Piqui, e assim, a experiência, aí você sobe no palco e aquele músico menos experiente ou um aluno que está... Ele olha para você e assim, ele quer ver a segurança sua. E é a hora que você faz, não, bicho, eu estou aqui, vamos embora que vai ser massa, e vamos botar para torar e vai ser arretado. Então, eu acho que isso faz uma diferença absurda. Eu acho que tanto a Banda Piqui e a Rubacão Jazz, ela faz, com o Luciano Magno, a gente fez um show com o Luciano Magno recentemente, e fez um frevo a 146, bicho, e eu fazia, bicho, estude a bexiga do negócio, porque ele disse que era 146, e é para tocar essa moléstia 146. E a gente chegou no ensaio, ele pegou o metrônomo, clic, 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 clic. Tá vendo? Se não tivesse estudado, como a gente diz, a bosta tinha voado no ventilador, né? Então, assim, essa experiência, né, Fabiano, eu acho que ela é instrumental, não forma, né, a história. É a trajetória, né, Alexandre? E aí a gente vê, pô, no caso da Banda Piqui, aqui a trajetória aqui, né? Ó, são 4 trabalhos, assim, fantásticos, né, que a gente tem. Desde o Itaú Cultural, né, em 2004, né, Itaú Cultural, que foi uma experiência maravilhosa, né, pô, você chegar lá no Itaú Cultural, que era sempre foi uma referência, né, de cultura, né, de trabalhos, assim, de vanguarda, né, e a Banda Piqui chegar ali, a gente fazer aquele show, e tanto que a gente ensaiava, né, para poder fazer a coisa fluir, e logo depois disso aí já veio o CD, o Banda Piqui, né, com a Leila Pinheiro e Nelson Faria, né, se não me engano, 2010, eu sou meio ruim de data, mas é mais ou menos essa época, né, para chegar no João Bosco, né, grande referência da música popular brasileira, né, aqui junto com o Nelson Faria também, e depois vira o Lenine, né, o último DVD, né, esse DVD, pelo amor de Deus, né, os arranjos aqui do Carlos Malta, uma coisa assim de vanguarda, uma coisa fantástica, né, e a gente agora com o projeto de fazer esse disco em homenagem ao Jarbas, 20 anos, com compositores goianos, porque é a semente que foi plantada, sabe, né, e aí, né, qual foi a diferença que foi feita, né? Por 2 pernambucanos chegaram em Goiânia e fizeram a diferença. E agora, o que ficou para o goiano, né? Essa experiência de tocar, de ter ouvido essa música, de ter feito isso. E agora, né? Aí a gente tem composições nesse trabalho aí, composições do Bruno Rejan, composição minha, vai entrar até o Bororó, vai entrar também, e a gente vai fazer arranjo, né? E vai ser muito bacana, porque agora é a hora de mostrar a musicalidade goiana. O que o goiano tem para mostrar num contexto de big band, né? Então eu pensei muito nisso. Poxa, então vai ser uma homenagem do Jarbas, a semente que ele plantou, né? Que germinou, e agora tem aqui esses compositores aqui, vamos fazer, então, e vamos mostrar, então, o som, a big band agora goiana, né? Com som goiano, né? Com aquilo que a gente sabe fazer. Tá vendo? Então é um processo, né? Olha só que interessante isso. É um processo. É o legado mesmo, é importante demais. Não, e outra coisa, nós temos, por exemplo, 3 professores oriundos da Banda Piqui, né? Você, Fabiano, primeiro, né? Foi o primeiro professor oriundo da Banda Piqui, Everson, né? E agora o Bruno Rejan. Isso, Bruno Rejan. Né? E temos o Diego, que é servidor do FG, técnico administrativo, que é o FG, né? E então, assim, a gente já percebe, inclusive, na trajetória de vocês, porque é isso, esse caminho, por exemplo, Fabiano fazendo trabalhos internacionais, né? Já desde sempre, é um incentivo, né? A Banda Piqui mostrou também os caminhos
campo de produção musical, né? Quais são os caminhos que devem, né, ser percorridos, né? Além de outros colegas também, né? Mas eu vejo assim, também abertura de caminhos para os filhos da banda Piqui, vamos falar assim. Exatamente. Eu nunca esqueço, Flávia, porque o Canto da Primavera sempre teve muito vinculado à banda Piqui, né? O Canto da Primavera, Lil Javas ali, com o Fernando Perillo e tal. E aí, eu nunca esqueço, eu sempre falo disso. O Ricardo Silveira estava dando masterclass de guitarra, e eu cheguei num dia assim à tarde, e fui participar da masterclass dele, a gente ia tocar com a banda Piqui, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, porque tudo está muito vinculado, ele falou, o brasileiro não tem ideia do valor de exportação que tem a música brasileira. Isso nunca saiu da minha cabeça. Quando ele falou isso, assim, sabe, eu sempre, né? E a partir disso, então, uma coisa vai levando a outra, né? Poxa, a banda Piqui tava cantando Primavera, tem os workshops, tal, a gente foi para tocar, eu assisti esse negócio, e foi a partir disso que eu comecei a aquele despertar, né? Para começar a sair, tocar fora, fazer contatos, sabe? Então, uma coisa vai levando a outra, né? Cultura é muito isso, né? Uma coisa vai, né, vai trazendo outra coisa e você vai aprendendo, e você vai aprendendo as regras do jogo, né? As regras do jogo. Exato. E assim, voltar, né? Eu ainda tenho muita vontade de voltar para os Estados Unidos com as bandas, né? Para a gente mostrar, assim, o que... Porque, assim, a influência que eu sofri nas big bands foi muito forte. E, assim, quando a gente chegava em questão de linguagem, né? Não se falava nesse tipo de coisa quando eu cheguei em Goiânia, não se falava de linguagem, até aqui mesmo, aqui na Paraíba, esse foco em linguagem, esse foco em escola, esse foco em cores, isso não existia. Então, isso a gente convivia, fazia, mas não havia uma discussão de dizer assim, olha, tem determinadas coisas que você tem que fazer para isso acontecer. Durlow Tonguing. Eu lembro muito bem quando eu cheguei para falar de Durlow Tonguing para muita gente fazia, bicho, eu não sei o que é isso. Não, cara, tem livro aqui, vamos estudar. E isso, eu acho que o que Fabiano falou é importante, eu acho que é importante a banda Piqui ir para os Estados Unidos fazer turnê, entendeu? Eu acho muito importante, porque tem que mostrar para as pessoas, olha, isso aqui tem uma semente de vocês aqui. Isso aqui foram das escolas onde eu passei. Isso aqui foi estudado. Eu acho que é importante, tanto a Rubacão como a banda Piqui. Eu acho que é importante demais. A gente já tem os convites, entendeu? Eu acho que agora é a questão dos International Affairs, essa questão desse COVID aí, como é? O COVID. E para a gente passar isso, né? Para a gente começar a articular essas coisas. Eu acho que é importante demais para que as pessoas vejam, olha, tem um resultado, aqui a gente aprendeu com você, mas isso aqui também é o que a gente faz. Eu acho que é importante demais para o estreitamento entre as escolas, né? Super importante. Amor até porque, né, existe um interesse muito grande hoje em dia, depois que o Wynton Marsalis começou a entrar muito em contato com a Spock Frevo Orchestra, né, não só com a Spock, mas com a Mantiqueira, né? O Wynton Marsalis ficou muito assim ligado nessas coisas. Tanto é que a Spock foi tocar no Lincoln Center, né? Sim. E ele é apaixonado por choro. Então, assim, tem um interesse do americano. Eu vejo quando às vezes eu posto nos grupos de jazz, né, de guitarristas, quando eu posto coisas de música brasileira, o pessoal sempre comenta demais, né? Isso. Sobre a música brasileira, essa coisa diferente da música brasileira, que não é a bossa nova. Porque bossa nova é uma coisa comum, já que é a princesinha do jazz, né? Todo mundo sabe. Agora, o que é essa coisa, o frevo, de coisas diferentes que eles não estão acostumados a ouvir, né? Até mesmo o choro, eles, né, despertam o interesse, né? Lá no Kentucky, a gente tem, a 2 horas de lá, a gente tem o Blue Wisp, né? Que é junto lá em Cincinnati, né? É tudo muito junto. Então, assim, os locais têm, a gente só precisa estreitar os laços agora e entrar com o departamento de International Affairs deles e a gente fazer os intercâmbios mesmo, porque eles gostam de ouvir, eles gostam de fazer, e assim como eu e você, Fabiano,
assim, nas escolas onde eu estudei e dei aula também lá, são os ex-alunos que viraram dirigente de Big Band, entendeu? Então, assim, tem muito amigo hoje que é diretor de Big Band, então, assim, basta a gente articular mesmo. Eu acho que é interessante, é uma coisa que vai ser muito legal. Nisso, né? Em sintonia com as políticas de internacionalização, porque hoje as universidades têm discutido isso. Veja bem, vamos partindo para o final, mas antes disso vou ler mais uma vez, última vez, as nossas mensagens do chat. O maestro Vasconcelos Júnior, Alexandre Fabiano, está dizendo que a Rubacão com a Piqui é combinação perfeita. Então, quem sabe fazer um concerto junto Vamos. e internacional, né? Aqui no teatro, algum deles falaram quanto que a gente vai tocar nessa sala, o próprio professor Vasconcelos, né? Faz primeiro uma paradinha aqui em Goiânia, no Teatro Belquis, depois já vai para o Lincoln Center, né? O Tomás Seixas disse que o sonho do Jarbas era trazer a banda Piqui para Recife, né? Para sua terra natal. É um desejo que não deu, Fabiano, mas olha aí, quem sabe, né? Esse sonho é concretizado em um outro momento. Sim. Fausto Júnior está dizendo que é um bom papo, Denise Felipe está grandes músicos, José Eudes, ótimo, Fabiano. A André Teixeira parabenizando, dando um abraço a todos. E a Verônica, vou finalizar com a Verônica, dizendo que muito bom ouvir essas lembranças tão cheias de vida e saber dos projetos que seguem. Parabéns e muito som. Então é isso, eu acho que a gente fecha a live aqui, eu vou dar um tempinho para cada um fazer as considerações finais e né, se despedir do público. E aí, às vezes, Fabiano, você aí já nessa sintonia com os projetos também, se quiser, né? Você falou que já tem aí essa ideia dos 20 anos, né, da banda Piqui, uma homenagem ao Jarbas, né? Acho que a minha por aí. A gente, agora, nesse momento de pandemia, a gente está lançando esse vídeo, né, que a gente lançou hoje, que é o Banda Piqui em Casa, né, todo mundo gravando de casa, e assim, muito legal a experiência, né, a gente fazer isso, porque assim, é uma loucura depois para editar isso, sabe, para fazer nossa, cada um gravando de celular, imagina, gravando vídeo, depois você manda para editar, depois aquela loucura, uma banda grande, né, mas é assim, é legal, e a gente quer fazer mais um ainda para fechar o ano, e vamos ver se a coisa não andar aí o ano que vem, a gente vai ter que continuar, né, nisso, ou se não entrar para o estúdio com o distanciamento social e começar a gravar os naipes, né, para a gente poder ter esse trabalho aí, e pensar para frente, né, Alexandre, pensar mesmo nessa coisa da internacionalização, levar esse trabalho para fora, fazer projetos, né, ter visão empreendedora, né, isso que falta para a gente às vezes, né, porque o Jarbas era muito cheio de energia, né, e ele sempre queria fazer as coisas tal, então é pegar isso dele, que era muito bom, e pensar para frente, né? Pensar em levar. Eu já estou aqui com projetos aqui para trazer João Bosco para a gente fazer show, fazer Goiânia, Anápolis, Brasília, subir, depois traz Eline, faz também, e aí a gente vai, né, desenvolver outras coisas também, porque a gente tem repertório, né? Imagina, né? Quantas coisas a gente tem para tocar ainda, né? Não precisa nem de partitura nova, a gente tem música para tocar anos e anos. Tem. O arquivo é grande. Eu me lembro do arquivo e o arquivo é grande. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem muito o que falar, não. Eu acho que tem muito o que fazer, né? E só tenho a agradecer, né? O dia foi maravilhoso e estou fechando o dia com chave de ouro. Estou feliz demais. Flavinha, eu lembro de Flavinha de muitos anos. Nunca, quando eu vi a carinha dela no WhatsApp, eu disse, não, é a Flavinha, não... Lembra de mim, eu digo, meu Deus do céu, eu não esqueço de ninguém, não. Eu sou ruim para lembrar nome. Meus 2 primeiros anos na escola de música, eu sofri, porque eu sou péssimo para lembrar nome, mas depois que grava, aí eu não esqueço mais. Mas eu feliz demais, agradeço demais o convite, e eu espero que os próximos passos agora é a gente articular, né? Assim que acabar esse negócio aí, para a gente fazer a Rubacão ir para aí e a banda Piqui vir para cá. Aí a gente vai para lá para Recife, fazer em Recife também. Aí a gente faz lá no Teatro Santa Isabel ou no Teatro do Parque, que foi minha casa por tantos anos, né? Que eu toquei na banda da Sinfônica da cidade do Recife, e o Teatro do Parque é lindo. Eu ainda tenho expectativas ainda de fazer um show com a banda Piqui, com a Rubacão lá. Eu tenho fé em que isso aconteça.
Tá, minha gente? Muito obrigado mais uma vez e vamos embora. Obrigado, Alexandre, também participar. Poxa, Alexandre também é uma referência para a gente aqui, né? Um cara sempre alegre, brincalhão, né? Poxa, grandes lembranças aqui do Alexandre. E uma coisa que sempre ficava do Alexandre também, porque ele era um cara muito estudioso, né? Essa coisa de ir para os Estados Unidos fazer doutorado, eu lembro muito disso do Alexandre, essa determinação dele, cara, isso é muito bonito, né? Isso eu vejo muito no Johnson também, que é um cara que eu acho fantástico, né? Um cara que quer estudar, porque essa coisa de quem estudou nos Estados Unidos tem isso, né? A coisa é muito séria lá, né? Então você sabe que você lá, você vai estudar e vai estudar muito. Né? Então isso é muito bacana. Obrigado, Flavinha, também, que é essa grande produtora, além de pró-reitora aí, né? Grande produtora cultural, sabe pensar a cultura, tem uma experiência vasta aí, e a universidade, eu acho que ela ganha muito com a sua experiência, viu, Flávio? Eu acho, poxa, a UFG, eu não sei não, cara, eu acho que, assim, das universidades do Brasil, eu não sei se as universidades têm esse mesmo nível de pensamento que vocês têm aqui, não. Eu não conheço, mas eu tenho quase certeza que não tem, né? São pessoas muito preparadas, né? O Edivar, com aquela coisa, aquele carisma dele, né? Que é impressionante, aquela, né? A maneira como ele trata a coisa pública e a maneira como ele lida com as questões todas, né? É um cara fantástico, né? E você também aí na cultura, parabéns mesmo. Nós que agradecemos, né? O papo foi muito bom, vai deixar saudade. Quem sabe a gente logo a gente faz, né? Quando for lançar o próximo vídeo, Fabiano, já faz uma nova live, né? A banda Piqui é sempre muito querida. E já dizer, então, olha a dica, né? Além da internacionalização, né? Dos departamentos de internacionalização, nós temos as pró-reitorias de extensão e hoje a gente está começando. Tem um desejo já de muitos anos de fazer essa malha, né, essa circulação, é um seu desejo, mas a gente criou recentemente a Rede de Cultura das Instituições Públicas de Goiás, exatamente para facilitar esse trato, né, da gente tentar que cada escolas, né, e cada faculdade, universidade recebam os grupos artísticos, né, a produção das universidades, e quem sabe a gente, né, já tem pessoas também puxando a rede nacional, aí a gente vai chegar no Recife, com certeza, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, convido para continuar assistindo as nossas lives, sempre às 20 horas, no canal YouTube da UFG Oficial. Até mais. Grande abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau.